Então, experimentos fatoriais fracionados não é muito diferente do que a gente viu lá nos fatoriais completos. Qual é a diferença? A diferença aqui é que você vai numa tabela e vê, opa, como é que eu posso, aonde é seguro para mim fazer um fracionamento desse experimento, tá? E aí você faz menos rodadas e consegue obter resultados muito próximos do fatorial completo. Uma das vantagens dos experimentos fatoriais é a capacidade de usar relativamente poucas execuções experimentais para estimar muitos efeitos. Por exemplo, num projeto de 2 elevado a 5, o que significa 2 elevado a 5? 5 fatores ou 5 variáveis de 2 níveis cada. Né? Vamos lembrar que ele sempre procura trabalhar com 2 níveis no fatorial completo. No fatorial fracionado você até chega a trabalhar com 3, mas também não é muito simples. As 32 execuções são usadas para determinar 5 efeitos principais, 10 interações de 2 fatores e interações de ordem mais alta, se necessário. A análise é feita agrupando as 32 execuções em 2 conjuntos de 16, de acordo com os níveis menos 1 e mais 1, né, mínimo e máximo, de cada fator de interesse. Aqui é a formulação de como você faz isso, né? Então, o coeficiente de regressão para cada fator é calculado a partir desta formulazinha, né? BI, que é o coeficiente de regressão, é a variação de y pela variação de x. Então, a variação de x vai ser 2, né? Por quê? Porque é 1 menos 1. Então, vai ser 2. E o y? Aí você vai pegar o maior menos o menor. Se a gente estiver falando de temperatura, o y maior, naquele exemplo que a gente usou lá, era 105. O y menor seria 95. Então, um menos o outro me daria 10 graus de range. Tá bom? 10 por 2, 5, esse seria o coeficiente de regressão. Então, os índices mais e menos indicam os níveis do fator xi. Diferentes agrupamentos dos mesmos valores de y são usados para determinar cada efeito. Aqui é uma tabela que eu pus aqui só para vocês lembrarem, que para vocês se aprofundarem, para vocês conhecerem um pouquinho, vocês vão ter que entrar no livro e passar, dar uma passada, estudar um pouquinho cada um dos elementos, principalmente os capítulos que forem de interesse para o seu trabalho, né, para o seu desenvolvimento, para o projeto que você queira fazer de experimento, tá bom? E ele fala muito sobre essa questão dos graus de liberdade, tá? Degree free, né? Free lie. Então é DF, os graus de liberdade. E aí ele mostra algumas relações diferentes, né? Qual é o total, qual é o grau de liberdade do modelo e qual é o grau de liberdade do erro, do fator de erro. Né, o erro residual que a gente considera. Aqui ele te dá um exemplo de 2 a 10 fatores. E diz quantos seriam esses experimentos. E aí te diz os graus de liberdade. Isso é para que você possa, numa próxima tabela que a gente já vai ver na frente, selecionar aquilo que é possível, aquilo que é perigoso e aquilo que não use porque vai dar caca, tá? Existem tabelas para isso. No nosso caso, fica muito fácil, porque o Minitab já faz isso para a gente. Se você entrar lá e pedir o fatorial fracionado, ele já vai te apresentar uma tabela, você vai entrar lá, vai escolher. Nessa tabela dele já diz o que, ó, isso aqui é perigoso, isso aqui não é, o risco é tanto, e assim por diante você escolhe.